Olá, amigo, olá, amiga concurseira. Estamos aqui para mais uma revisão de Direito Penal, agora focado no concurso da Guarda Municipal de Pacajus. Então aqui vamos resolver uma série de questões da banca Consulplan de Direito Penal para você ter segurança na sua prova e que direito penal não vai ser um problema. Vamos aqui já colocar o nosso material que você pode estar baixando também aí na descrição do vídeo. Então, disciplina de Direito Penal, professora Daniela Almeida, tá? Ensino aqui na EPP Concursos. Inclusive, já deixo o convite para você se tornar nosso aluno, para você se inscrever no nosso canal, acompanhar nas redes sociais, o Instagram, @EPP Concursos. E também, se quiser, seguir o meu Instagram, @Daniele Almeida, estarei lá para tirar suas dúvidas de direito penal. Deixa o like no vídeo, tá? E compartilha aqui essa live, esse link daquele seu grupo do WhatsApp, aquele seu grupo do Telegram. Coloquei aqui para você ter uma noção do conteúdo programático de direito penal para a Guarda Municipal de Pacajus. Conteúdozinho tá enxuto, né? Vai cobrar aqui crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. Tranquilo isso aqui, tá? Questões prioritariamente letra de lei, tá? Cuidado para não confundir os crimes ali que se assemelham, por exemplo, não vai confundir ali o crime de concussão com o crime de corrupção passiva. Tudo isso aí, nas aulas de hoje, eu vou estar te dando os bizus e dicas essenciais para você não cair, não escorregar em nenhuma casca de banana, tá certo? Vamos aqui já a questão 1, tá? Instituto Consulplan, prova do ano passado, agente municipal de trânsito, vai estar falando aqui sobre crime patrimonial, sobre o furto, certo? O furto é uma modalidade de crime com diversas variações e tipo de penalidade. Sim, o furto ele pode ser simples, né, reclusão de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos pode ser qualificado ali, parágrafo 2º, reclusão de 2 a 8 anos. Tem outras hipóteses de qualificador. Então, realmente, o furto tem várias modalidades, tá bom? Pode ser o furto também privilegiado, também chamado de furto mínimo, artigo 155, parágrafo 1º. Então, realmente, tem várias possibilidades aí quando se trata do crime de furto, conforme os atos e objetos envolvidos. Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre o tipo de furto que envolve situação, né, que envolve ali a subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado aos moldes do Código Penal brasileiro, tá bom? Então aqui, o que é que isso vai configurar? Isso vai configurar furto. Sim, está lá dentro do 155. Só que o 155, como ele falou, ele tem várias modalidades, variações e penalidades. Eu não vou marcar a letra A, porque eu já vi aqui que tem outras letras que estão mais completas, que traz o nome do tipo penal de uma forma mais completa. Porque isso aqui, ó, quando o furto ele envolve a subtração de veículo automotor que vai ser transportado, né, que venha a ser transportado para outro estado, é uma hipótese de furto qualificado, tá certo? Salvo engano, lá a reclusão vai ser de 3 a 8 anos. Se eu não me engano, seria essa ali a reclusão. Não vou marcar o furto, tá? Porque não é isso. Furto de coisa comum. Isso aqui, furto de coisa comum, é o artigo 156. Exemplo, tem ali um conjunto de herdeiros, de pessoas que são copossuidoras, coproprietárias de um bem, tá? E aí uma furta a outra daquele bem. Isso aí seria furto de coisa comum, não aparece muito em prova. Quando aparece, mas é o nome mesmo, tentando confundir vocês. Mas está lá no artigo 156, certo? Do Código Penal. Furto qualificado, perfeito, né? É o nosso gabarito, de acordo com o artigo 155, parágrafo 5º do Código Penal. Furto mediante concurso de atos? Não, tá? Primeiro que, quando se fala em qualificadora de furto, não é furto mediante concurso de atos, mas sim concurso de pessoas, que também não é o caso aqui do enunciado da questão. Gabarito letra A, artigo 155, parágrafo 5º. Sempre gosto de colocar aqui o fundamento para você dar uma olhadinha lá na letra da lei. Você não pode
deixar de ter contato direto com o texto da lei, porque muitas vezes o que vai estar caindo ali é a letra da lei. Estou aqui para decodificar, né, para traduzir a lei para você, porque nem sempre você vai ler uma lei, ela é auto-intuitiva. Então, o papel do professor é facilitar essa comunicação entre você e a lei. Mas depois que você entendeu ali o instituto, no caso aqui o furto, comece já a ficar repetindo várias vezes ali. Não bote um limite, leia sempre que você puder a letra da lei, porque provas de carreiras policiais, na sua essência, elas vão estar sendo focadas, vão estar sendo feitas de acordo com a letra da lei, certo? Questão 2, isso aqui é interessante mesmo. Bruce concedeu a posse do seu veículo automotor a Oswald, que, por se aperfeiçoar do bem móvel, resolveu permanecer com o veículo de Bruce, fugindo da obrigação de devolver o veículo para permanecer com esse, ou seja, com o veículo, tá? Ele queria permanecer com o veículo de maneira indefinida. Marca aqui, queridas, o termo posse. Isso aqui vai ser essencial para a gente distinguir qual é o crime aqui que essa pessoa praticou. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente o tipo penal conforme o Código Penal brasileiro. Seria roubo? Não. Roubo é ali a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, tá? Artigo 157, não é roubo. Extorsão? Não. Extorsão seria obter uma vantagem indevida mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Artigo 158 aqui, CP, né? CP. Furto? Também não. Tá? Eu vi que muitas pessoas nessa questão aqui ficaram com dúvidas se seria crime de furto, porque parece muito com furto, mas não é. Por quê? Porque o furto é a subtração, ou seja, na subtração o agente ele não tinha, o autor do crime ele não tinha o bem. Ele foi lá e subtraiu, ou seja, ele retirou o bem da vítima, sem que a vítima desse consentimento. Por isso que foi furto. Já na apropriação indébita, que é o nosso gabarito, inclusive ali previsto ali no artigo 168 do CP, o agente ele recebe inicialmente o bem móvel, tá? Aqui nós estamos falando de bem móvel, tanto no furto, como na apropriação indébita, como no roubo, estamos falando de bem móvel. Acontece que na apropriação, inicialmente, quando o agente recebe o bem, ele recebe o bem de maneira lícita. E o próprio proprietário, possuidor do bem, ele concedeu o bem para o autor. Só que o autor, ele age de má fé. Em vez de devolver o bem, ele se apropria do bem. Então aqui, verbo apropriar, aqui a charada é você notar aqui o verbo apropriar. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem posse, por isso que eu marquei aqui o termo posse, ou detenção, certo? Isso configura crime de apropriação indébita e não o crime de furto. Questão 3. O agente municipal de trânsito, Miguel, observando o pátio cheio de veículos automotores, esperando por seus respectivos proprietários, resolveu escolher um desses para ficar utilizando de maneira temporária enquanto ninguém aparecia para buscar o carro, pois tinha acesso fácil aos documentos e chaves em face do seu carro. Então aqui, ó, nós estamos falando de um agente municipal de trânsito, certo? Ou seja, é um funcionário público de acordo com o artigo 327 do Código Penal. Eu quero te pedir um favor, leia o artigo 327 do CP. Ele é muito importante para você conseguir entender, especialmente ali, o capítulo 1 do título 11. Qual que é o título 11 do Código Penal? O título 11 é aquele título que vai trazer os crimes contra a administração. E o capítulo 1, que está dentro do título 11, ele vai trazer os crimes praticados por funcionário. Então, como é que você quer entender esses crimes se você não sabe o que é funcionário público? Tem que saber, tá? E o conceito do funcionário público, ele está aqui no artigo 327 do Código Penal. Por favor, tá? Falo para o seu bem. Leia com atenção esse artigo.
é um conceito bem abrangente, tá certo? Aqui no caso, né, o Miguel ele é um agente público, tá? Então ele poderia ali estar respondendo por esses crimes. É agente público, estava no pátio, tá? Que é o pátio, imagino eu, do local que ele trabalha lá, né, como funcionário público, e ele se aproveita, aqui ó, tinha fácil acesso aos documentos e chaves em razão do seu cargo. Isso aqui, gente, é peculato. Peculato, quando a pessoa ela desvia ali o proveito do bem, tá, do produto, em razão do cargo que ela exerce, em razão da facilidade que o cargo que ela exerce promove para ele, que é agente público. Com esse tipo de atitude, assinale corretamente qual tipo de crime que Miguel incorreu. Concussão? Não é concussão, tá? Concussão, amigos, seria quando o agente público ele exige uma vantagem devida em razão do seu cargo, ainda que ele não esteja em exercício, ou antes mesmo de assumir o cargo, mas a pretexto de exercer o cargo, ele exige ali da vítima uma vantagem indevida. Isso aí é concussão, não foi o que a questão falou. Peculato? Perfeito, né? É o que nós falamos há pouco tempo. Peculato ele tem várias modalidades, pode ser peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato estelionato, peculato culposo. Aqui, no caso, seria o peculato desvio, tá? Porque ele desviou ali o bem para utilizar em proveito próprio. A apropriação indébita não é um crime funcional, tá? A gente falou sobre a apropriação indébita lá no artigo 168. Artigo 168, não cabe aqui falar em apropriação indébita porque é um crime comum, tá? É um crime comum. E aqui nós estamos falando de um crime especial, em que o situativo, né, no caso aqui do peculato, ele é uma pessoa especial, um funcionário público. Roubo, não roubo, seria a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, tá? Nosso fundamento da questão é o artigo 312, que trata lá do crime de peculato. Peculato você acha no artigo 312, tá? 313 e 313A e B. E aqui eu coloquei uma polêmica. Não acho que vai cair para o seu cargo. Realmente isso aqui seria uma divergência doutrinária. Mas tem uma polêmica na doutrina se o peculato de uso é atípico. O que é atípico? É uma coisa que não é crime, tá? Uma coisa que não é criminalizada, que não está tipificada na lei penal. Tem uma polêmica. Parte da doutrina entende que o peculato de uso ele é atípico se o bem for infungível. O que é um bem infungível? É aquele que você usa várias vezes e ele não vai acabar, tá certo? E seria típico se o bem utilizado ali pelo funcionário público fosse um bem fungível, ou seja, você usa uma vez e já acabou. Exemplo, dinheiro, gasolina. A questão aqui, ela pareceu se filiar, ela se filiou à corrente que fala que o peculato de uso, ele é um fato típico. O que é um fato típico? É um fato com previsão legal, é um fato, portanto, criminoso, certo? Mas deixei aqui para vocês a polêmica, tá? Polêmica aqui na doutrina, para não dizer que eu não falei das flores, tá? Para não dizer que eu não falei das flores. Mas aqui, a sua banca, ela se filiou à corrente que considera, sim, que é um crime, que é fato típico, certo? Questão 4. Sobre as causas de diminuição de pena do homicídio simples, assinale a alternativa correta. Então, aqui, crime contra a vida, homicídio. Letra A. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena conforme os parâmetros fixados no CP. Aqui ele não fala, né, mas o quanto, né, esse parâmetro que o Código fala, no artigo 121, parágrafo 1º, é de 1/6 a 1/3 da pena do homicídio, tá? 1/6 a 1/3. Vamos aqui ver se tem alguma questão mais completa, algum item mais completo, porque se não tiver, vou ficar aqui com a letra A. Se o homicídio é cometido mediante parou, mediante paga, não, o homicídio mediante paga não é um homicídio privilegiado, não é um homicídio que vai diminuir a pena, muito pelo contrário, é uma qualificadora. A qualificadora vai aumentar o patamar mínimo e máximo do homicídio. O que, em tese, seria um homicídio simples de 6 a 20 anos, na qualificadora aqui, ele passa a ser um homicídio de 12 a 30 anos. Tá? Então, aqui,
não é uma causa que diminui a pena. Homicídio cometido por motivo fútil, igualmente a letra B. Motivo fútil é uma qualificadora, não é uma causa que diminui a pena. Homicídio cometido com emprego de veneno, fogo ou explosivo, também está errado, porque homicídio cometido por veneno, fogo ou explosivo é um homicídio qualificado. Fiquei aqui com a letra A e deixei para vocês esse complemento, tá? A questão não falou, mas fica aí o complemento. Quanto é que vai aumentar? Perdão, quanto é que vai diminuir da pena no homicídio privilegiado? Vai diminuir de 1/6 a 1/3, tá bom? Aqui são os motivos, tá? Nós temos 3 hipóteses, 3 motivos de homicídio privilegiado. Quando? Relevante valor social. O que é um relevante valor social? É um valor que ele é compartilhado por toda a sociedade, por toda aquela comunidade. Exemplo, matar o traidor da pátria. É um exemplo que é da doutrina e que vira e mexe aparece em prova, certo? Segundo motivo, que é o primeiro motivo. Segundo motivo, relevante valor moral. Relevante valor moral é um valor que é individual daquela pessoa. Não é compartilhado por toda a sociedade, apenas por aquele indivíduo que foi lá e praticou homicídio privilegiado. Exemplo, um pai que mata o estuprador de sua filha. Ou, aí que já seria a terceira hipótese, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Que terceira hipótese, né? Terceira hipótese. Nessa terceira hipótese, cuidado. Para ser homicídio privilegiado, ele tem que estar impelido, tem que estar dominado pela violenta emoção. Se ele for apenas influenciado, não é homicídio privilegiado. A mera influência não caracteriza o homicídio privilegiado. Vai caracterizar o quê? Vai caracterizar um atenuante genérica lá da parte geral. E outra coisa também que eu quero que você tenha cuidado é aqui, ó, injusta provocação da vítima. Se a vítima ela não está praticando uma injusta provocação, mas sim uma injusta agressão, aí já não é também homicídio privilegiado. Vai ser ali legítima defesa, certo? Então, cuidado aqui com os termos que podem estar sendo cobrados em prova, tá bom? Questão 5. Acerca dos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. A. É considerado peculato apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Estelionato aqui, ó. Perdão. Peculato, estelionato. Certo? Peculato, estelionato, que está previsto ali no nosso Código Penal. O que é o peculato e estelionato? É quando o agente público ele induz a vítima a um erro e se apropria ali do dinheiro ou qualquer outra vantagem que a vítima entregou. Exemplo, você é funcionário de uma repartição pública, aí a vítima vai lá, né, a pessoa vai lá e paga, sei lá, R$50 para emitir uma certidão de antecedentes criminais. Essas certidões, pessoal, ela é uma certidão que é gratuita, tá? Só que a pessoa achou que tinha que pagar. Ela pagou lá para o funcionário não pediu, mas ele se aproveitou que a vítima estava em erro e ele, como agente público daquela repartição, ele sabia que aquele ato era gratuito e pegou lá o dinheiro que a vítima ofereceu. Então isso aqui, ó, peculato estelionato, tá certo? Peculato estelionato. B. Modificar ou alterar o funcionário público, sistema de informações ou programa de informática sem autorização da autoridade competente constitui mera infração administrativa. Não, tá? Isso aqui configura crime também de peculato. Tá lá, o nosso 312A e B, ele vai estar ali prevendo alguns tipos penais da pessoa que modifica ou altera o sistema de informação, certo? Ou insere dados falsos. Então, isso aqui não é uma mera infração administrativa. Ou seja, o que a questão quer dizer? Quer dizer que isso aqui não é crime. É só um ilícito administrativo. Não é. Além de ser um ilícito administrativo, também é um crime. Facilitar a prática de contrabando ou de descaminho não constitui infração penal. Está errado. Constitui sim a infração penal. Está lá no artigo 318 do Código Penal. Tá? Uma vez que tal conduta não se encontra tipificada no Código Penal. Está errado. Nós temos um tipo penal específico
daquela pessoa que facilita a prática do contrabando, né, do funcionário público, que em vez de estar ali fiscalizando, agindo no seu ofício, ele vai lá e facilita a prática de contrabando ou de descaminho. Inclusive, isso aqui é um exemplo raro, tá? Um exemplo raro do nosso Código Penal, em que se excepciona a teoria monista de concurso de pessoas. Em regra, o nosso Código Penal, quando ele está lá falando sobre concurso de pessoas ou concurso de agentes, quando se busca saber qual é o crime que aquelas pessoas vão responder, a teoria adotada em regra é a teoria monista, ou seja, todos respondem pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Isso é a regra. Só que essa regra ela pode ser excepcionada. A própria lei pode excepcionar a regra. Um dos exemplos é aqui, no caso de contrabando, e do outro lado, né, nós temos de um lado uma pessoa, um particular, que está praticando o contrabando, e do outro lado, o agente público que deveria estar fiscalizando ali o seu ofício, né, deveria estar praticando o seu ofício, e em vez de praticar os deveres do cargo, ele vai lá e facilita o contrabando. O particular responde pelo crime de contrabando, certo? E o funcionário público responde por outro crime. O que é isso? Isso aqui é uma exceção plurarística à teoria monista do concurso de pessoas. Por que exceção pluralista? Porque em vez de todos responder pelo mesmo crime, o funcionário público responde por facilitação de contrabando e o particular responde pelo contrabando. Tá? Então, muita atenção nisso aí. D. O abandono de função pode resultar em perda do cargo pelo servidor. Entretanto, não há previsão de detenção para a prática dessa conduta. Está errado, tá? Porque nós temos aqui o artigo 323, que prevê sim a possibilidade de detenção para aquela pessoa que abandona a função pública. Tá? Você não pode abandonar a função pública. Se você fizer isso, você vai estar incorrendo em crime, tá? Se você fizer isso de forma dolosa. Então, aqui nosso gabarito, letra A. Questão 6. Já estamos aqui encaminhando para metade da nossa aula, tá? Das questões. Vou pedir novamente, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e garanta que você não vai perder os próximos conteúdos da nossa casa, tá? Aqui da EPP Concurso, que está todos os dias facilitando o seu aprendizado com lives gratuitas de revisão. 6. Sobre os crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta. A. Considerar-se-á qualificado o crime de dano quando cometido contra o patrimônio de empresa concessionária de serviço público. Perfeito. Aqui é o artigo 163, tá? Do Código Penal 163. 163 lá tem as possibilidades do crime ser qualificado. Salvo engano, as qualificadoras estão ali no parágrafo 1º, parágrafo 2º do 163 lá, que trata do crime de dano, tá? Então aqui, a questão está pedindo o quê? Está pedindo o correto, beleza. Tranquilo. Letra A, tá correto. Comete fato típico equiparado à apropriação indébita, o agente que faz ligação elétrica clandestina junto a poste instalado na via pública. Tá errado. Isso aqui, gente, aqui, ó, é o famoso gato. Gato de energia. Cuidado, isso aqui é crime, viu? Isso aqui é crime. Só que não é o crime de apropriação indébita, é o crime de furto. Furto qualificado mediante o emprego de ardil, tá? Mediante o emprego de ardil. Furto qualificado. Então aqui a questão é quando ela fala que é crime de apropriação. Não é apropriação, é crime de furto, certo? As escusas absolutórias previstas nos delitos patrimoniais constituem causa de exclusão de culpabilidade e se comunicam na hipótese de concurso de agente. Gente, escusa absolutória, ela está falando lá que é uma causa de exclusão da pena, tá? Então seria ali uma causa de exclusão da pena. E segundo, elas não se comunicam aos terceiros alheios que praticam o crime. O que é uma escusa absolutória? É uma situação que está prevista ali, salvo engano, no artigo 180 e 181, tá? O 180 seria as escusas absolutórias e o artigo 181 as escusas relativas. O que é que elas querem dizer? A escusa absolutória, ela vai tornar um fato
que era crime, vai tornar aquele fato atípico se a pessoa, né, se a pessoa incorrer ali nas hipóteses do artigo. Qual que é essas hipóteses? Exemplo, um filho que pratica um furto contra o pai. Né, se o pai não for pessoa maior de 60 anos, o código fala que isso aí não vai ser um fato típico, ou seja, não vai ser um crime, vai ser um fato atípico. Então é importante que você leia esses artigos para você ter conhecimento ali de quais são as hipóteses do crime, perdão, das escusas absolutórias e das escusas relativas. Muito importante que você leia ali essas possibilidades, tá certo? Então aqui está errado, porque não se comunica no concurso de agentes, certo? D. No delito de roubo, a pena é majorada se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Até aqui, beleza. Inclusive, tem várias possibilidades lá de majorar a pena no caso de emprego de arma de fogo, certo? Você tem ali até a metade, salvo engano, se a arma de fogo é de uso restrito ou permitido, e aumenta em dobro se a arma de fogo é de uso proibido, tá certo? Inexistindo majoração se a violência ou grave ameaça se der com a utilização de arma branca. Está errado aqui, ó. Essa outra parte está errada. Porque o roubo com emprego de arma branca, com o pacote anticrime, agora, em 2019, né, em dezembro de 2019, voltou a ser uma causa que aumenta a pena do roubo, tá? Então, a arma branca voltou, tá certo? Em 2018, essa causa de aumento de pena tinha sido extirpada, né? Foi retirada por uma lei de 2018, que causa de aumento de pena, a causa de aumento de pena do roubo com arma branca. Só que em 2019, né, no ano seguinte, veio o PAC, o pacote de crime, e adicionou novamente ali a hipótese do roubo em que se utiliza a arma branca. Cuidado com questões de caso concreto. Vai colocar ali, fulano praticou crime de roubo com o emprego de uma faca, que é uma arma branca, no ano de 2018, quando sobreveio uma lei que tirou lá essa hipótese do crime de roubo, ou seja, deixou de ser roubo majorado, roubo circunstanciado. Em 2018, né, da vigência da lei de 2018 até ali 2019, quando na realidade o pacote de crime ele só veio a ter vigência em janeiro de 2020, durante esse período que houve essa pausa, né, em que a arma de fogo, a arma branca, ela deixou de constar como causa que aumenta a pena do roubo, durante esse momento, cuidado com as questões, porque aí não vai ser roubo majorado, tá? Agora, a partir de 2019, né, a partir ali do pacote de crime, que veio a ter vigência em 2020, em janeiro de 2020, a partir desse momento ali já poderia aumentar a pena do agente que praticou o crime de roubo, mediante aí o uso de arma branca, tá certo? Então aqui gabarito, letra A, fundamento aqui o artigo 163, né? Crime de dano, 155 furto, 157 roubo, e 180 aqui as escusas absolutórias. Leiam o 180 e leiam também o 181 para você conhecer as hipóteses de escusa absolutória e escusa relativa, tá bom? Questão 7. Agentes municipais de trânsito poderão sofrer diversos tipos de resistência por parte dos cidadãos, quando no exercício correto de suas atividades. E para isso, precisam saber determinar quais tipos de atitude se encaixam em determinados tipos de crime. Nesse sentido, após analisar as opções que trazem o crime e suas respectivas definições, analise os itens em verdadeiro ou falso, para assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos aqui. Desacato. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja auxiliando, que é falso. Isso aqui, gente, isso aqui está falso porque configura o crime de resistência, tá? Crime de resistência, salvo engano, artigo 329. Aqui é o crime de
Resistência. 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 Menosprezar, resistência. Desrespeitar ou menosprezar funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. É errado também. Porque aqui configura crime de desacato. Desacato. Aquela situação em que se atinge ali a honra do funcionário público. Ah, você é um policial militar, você é isso, você é um... Aí vai lá e começa a xingar a pessoa. Isso aqui é crime, tá? Mas não é crime de resistência. É crime de desacato. Desobediência. Desacolher. Aqui também pode ter como sinônimo desrespeitar, né? Não observar a ordem legal do funcionário público. Perfeito. Correto. Então, você está na situação ali em que o funcionário público dá uma ordem legal, uma ordem que precisa ser cumprida, por exemplo. O funcionário público vê que você está praticando um crime, vai lá, te dá ordem de prisão em flagrante. Aí você desrespeita. Você, além de cometer aquele crime que você estava cometendo, você cometeu mais um, que é o quê? Que é a desobediência da ordem legal emanada por funcionário público, tá? Cuidado, aqui a ordem tem que ser legal. Se você desobedece uma ordem que é ilegal, não vai estar incorrendo em crime, obviamente. Então, aqui, nosso gabarito seria a letra C, tá? Porque as duas primeiras alternativas aqui estariam incorretas, trocou os crimes, a letra C estaria correta. E agora, tenho para você, meu aluno, minha aluna, uma dica muito especial para você conseguir diferenciar crime de resistência, desacato e desobediência. Muito importante aqui é uma tabela. Eu gosto bastante do estudo por tabela, porque nos ajuda a visualizar as semelhanças, as diferenças entre os institutos. E é isso que a banca gosta de fazer. As bancas mais variadas, elas gostam de confundir a sua cabeça. Vai falar de uma coisa, aí vai dizer que aquela coisa é aquele conceito. Não, tá errado aqui, ó. Falou aqui de opor-se à execução de ato legal. Beleza, isso aqui é crime, mas não é crime de desacato. Então você tem que ter uma visão muito clara, muito cristalina, para diferenciar esses três tipos penais. E eu fiz isso para você, tá? Estou aqui para te ajudar. Nós da EPP Concursos estamos aqui para te ajudar. Então não esquece de dar o like, não esquece de estar participando do canal, do Instagram e também das nossas lives, certo? Das nossas lives. Vamos lá. Resistência, artigo 329. Desobediência, artigo 330. Desacato, artigo 331. Quem que é aqui o sujeito ativo? O que é sujeito ativo? Sujeito ativo é aquela pessoa que pratica o crime. É o autor, coautor ou partícipe do crime. Aqui é o particular, tá? Que estamos diante de crimes praticados por particular contra a administração pública, certo? Agora aqui, quem que é o sujeito passivo? Aquela pessoa que foi vítima do crime, tá? Primeiramente, seria ali o próprio Estado, né? A própria administração do Estado. E de forma secundária, nós temos ali o funcionário público. Funcionário público, funcionário público. Aqui na resistência é o funcionário público ou quem esteja auxiliando o funcionário público. Então, numa situação muito excepcional, por exemplo, ontem eu assisti um vídeo de um policial militar que estava tentando prender uma pessoa que estava em flagrante delito. Estava só o policial militar. Ele entrou ali em luta corporal com a pessoa que estava praticando delito. E aí começou a vir particulares, pessoas da rua para ajudar o policial militar. Se aquela pessoa que estava praticando o crime, se ela resiste ao ato, mediante violência, empurra o policial, soca o policial, empurra o particular, soca o particular, porque ele estava auxiliando o funcionário público, também pode ser uma vítima, tá? O particular sozinho não pode ser vítima desse crime, mas se ele estiver auxiliando, o funcionário público poderá ser, certo? Desobediência ao funcionário público, tranquilamente. E aqui, desacato, funcionário público que está no exercício de sua função ou em razão da função que ele exerce. Então, de repente, a pessoa nem está trabalhando, está no shopping, sei lá. Aí chega uma pessoa, um autor lá, um criminoso, e vê, tu é policial civil, então tu não presta, tu é esse, aquilo. Começar a desrespeitar ela em razão do cargo que ela exerce. Isso não pode. E a conduta, né? O que é que vai caracterizar a resistência?
é a oposição, ou seja, ele vai negar a execução de ato legal, muito importante, tá? Se for um ato ilegal por parte do funcionário público, não vai caracterizar resistência. Exemplo, se você não está fazendo nada de errado, e chega um policial e quer te prender, por quê? Isso é ilegal, ele só pode prender você por dois motivos. Ou você está em flagrante delito, ou o policial ali recebeu uma ordem judicial para prender você, uma ordem judicial relacionada ali à prisão provisória, né, que seria ali a prisão preventiva ou a prisão temporária, ou a prisão pena. Então, também não é assim, né? Não é porque a pessoa é agente público, ela pode fazer o que ela bem entender. Só pode estar prendendo, restringindo a liberdade se tiver um motivo justo, tá? Tem que ser um ato legal. Então, aqui, opor-se à execução de ato legal mediante violência, tá? É importante. Não é simplesmente se opor, falar assim, não quero ir não. Você fala que não quer ir, não faz nada. Fica só caladinho. Não é crime de resistência, tá? Não é crime de resistência. Porque para ser resistência, você tem que praticar ali essa oposição com violência ou grave ameaça. Pode ser que a sua conduta passiva de se opor a um ato sem violência ou grave ameaça, pode ser que configure desobediência, a depender do caso concreto. Mas para ser resistência, tem que estar aqui atrelado a uma oposição mediante violência, certo? Agora aqui na desobediência, qual que é a conduta da desobediência? É desobedecer, não observar ali, desrespeitar a ordem legal do funcionário público, certo? E desacato é desacatar, ou seja, desrespeitar o funcionário público, vai atingir ali a honra do funcionário público. Então aqui, ó, dica para vocês, alunos da FPB Concursos, para você não cair mais em pega, em prova, tá? Em relação a esses tipos penais. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Questão 8. Questão 8. Heitor, agente municipal de trânsito, abordou o senhor João, dono de uma franquia de restaurantes famosos da cidade em que trabalha, e notou que esse tinha diversas irregularidades em seu veículo. Para ignorar tais problemas, recebeu a proposta do senhor João de ter 6 meses de refeições grátis no estabelecimento de sua propriedade. Nesse caso, tá? Então aqui, ó, o João ofereceu, né, uma vantagem devida, que eu recebi a proposta do senhor João para ter 6 meses de refeição grátis no estabelecimento de sua propriedade, que é uma vantagem devida. Nesse caso, se Heitor aceitar a promessa dessa vantagem, praticará qual crime? A. Excesso de exação? Não, excesso de exação, já expliquei aqui, também tem uma tabela para a gente falar sobre isso, mas excesso de exação é quando o funcionário público ele vai cobrar um tributo que não é um tributo devido, tá? Que aquela pessoa não deve aquele tributo, ou que aquele tributo sequer existe, ou ela emprega na cobrança um meio vexatório. Isso aí configura excesso de exação. Está lá uma conduta, né? É uma qualificadora do crime de concussão. Então aqui não é excesso de exação. Condescendência criminosa? Não, aqui é quando o funcionário público ele tinha que punir uma pessoa que praticou um crime, né? Ele deixou, por indulgência, de punir essa pessoa, de abrir ali os trâmites administrativos legais para aplicar a sanção àquela pessoa que praticou o crime, né? Por indulgência, certo? Então aqui seria a condescendência criminosa, não está ligada com o nosso enunciado. C. Peculato? Peculato não, tá? Peculato, já falamos sobre peculato nessa aula, é quando o agente público em função do cargo que exerce, ele se apropria, ele desvia, ele furta ali um bem da administração ou que está na administração, tá? Um bem móvel. Corrupção passiva? Sim, perfeito. É o nosso gabarito. Se ele aceitar a promessa da vantagem devida, ele vai estar praticando ali o crime de corrupção passiva. E aqui mais uma tabelinha para vocês. Outros 3 tipos penais, que é muito fácil do aluno confundir. Concussão, artigo 316. Corrupção passiva, artigo 317. E corrupção ativa. Vamos lá saber diferenciar esses tipos penais. Classificação quanto à consumação do crime. Como assim? Isso aqui, ó, classificação, está querendo falar quando é que esse crime vai estar consumado. Eles têm uma semelhança, esses 3 tipos penais. Todos eles são crimes formais. Crime formal. O que é um crime formal? É aquele crime em que a consumação ocorre no momento da
conduta, tá? Então, por exemplo, aqui, no momento da conduta. O João, tá? Que é nosso particular, ele ofereceu a promessa de vantagem devida, ele prometeu uma vantagem devida. A partir desse momento que ele fez aqui, ó, essa proposta de pagar para o Heitor, o nosso funcionário público, 6 meses de refeição grátis, ele já praticou o crime, porque foi aqui a conduta. Então, no crime formal, seja ali crime de concussão, seja ali o crime de corrupção passiva ativa, o crime está consumado, ou seja, já pode falar que existe o crime, né? Já pode falar que o crime já existiu, já foi consumado, no momento da conduta. Cuidado, não é no momento do recebimento da vantagem devida. E uma segunda coisa que você tem que estar observando. Nos crimes formais, o flagrante delito, ele tem que ocorrer no momento da conduta. Não é no momento do recebimento da vantagem devida, tá certo? Cuidado nisso aí também, porque costuma ser peguinha de prova. Vamos aqui voltar. Voltei demais. Vamos lá. Sujeito ativo, ou seja, quem é que comete o crime? No crime de concussão é o funcionário público. No crime de corrupção passiva também é funcionário público. Agora, no crime de corrupção ativa é o particular, tá? Então aqui, ó, é diferente. Corrupção ativa é o particular. E a conduta, né? O que é que vai caracterizar ali cada um desses crimes? Na concussão é o verbo exigir vantagem devida, tá? Exigir vantagem devida. Marca aqui esse verbo. No crime de corrupção passiva é o verbo solicitar, receber ou aceitar a vantagem indevida, tá? Aqui o crime praticado pelo funcionário público. E o crime de corrupção ativa é os verbos oferecer ou prometer vantagem indevida, tá bom? Oferecer ou prometer vantagem indevida. Cuidado com a observação. Na corrupção ativa não tem o verbo dar. Pode ver aqui, ó, tá aqui oferecer ou prometer, não tem o verbo dar. Com isso, eu quero que você perceba o seguinte: se o funcionário público solicita ali do particular uma vantagem devida, fala o seguinte: olha, me dá aí R$500, que eu tô vendo aqui que teu restaurante tá todo irregular, teu carro tá irregular e tal, me dá aí R$500 que eu vou me fingir de doido, vou fingir que tá tudo bem contigo. Ele está ali solicitando uma vantagem devida. E o particular, ele não ofereceu. Tá? Ele não ofereceu e nem prometeu. Ele deu a vantagem devida. Como aqui no artigo 333 não tem o verbo dar, a doutrina entende que o particular não comete nenhum crime. Por quê? Porque o fato de dar a vantagem devida quando solicitada não está contemplado nas elementares, ou seja, na situação do artigo 333, que tipifica, que fala o que é que caracteriza o crime de corrupção ativa. Então, muito cuidado com isso aí, tá certo? Questão 9. O homicídio, artigo 121, será qualificado se cometido exceto. Então, aqui, ó, ele quer que você saiba o que é que configura ali qualificador do homicídio, com exceção de, vamos aqui. Se ele for praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Perfeito. Isso aqui não é uma qualificadora. Isso aqui é uma circunstância que vai diminuir a pena do agente. Achamos a nossa alternativa. Letra A, conforme o artigo 121, parágrafo 1º. Mediante paga ou promessa de recompensa, outro motivo torpe, tranquilo, isso aqui qualifica o homicídio. Tá? O que é a paga? É aquela pessoa que recebe dinheiro, uma vantagem econômica, para praticar o homicídio. Isso é paga. O que é promessa de recompensa? É aquela pessoa que recebe qualquer outra vantagem que não seja econômica para praticar o homicídio. Porque se for vantagem econômica, vai caracterizar paga. Exemplo, a doutrina fala de favores sexuais, por exemplo. Mata lá aquela pessoa que eu te dou uma vantagem sexual. Poderia também configurar ali o que se chama de promessa de recompensa. E outro motivo torpe. Motivo torpe é um motivo que é repugnante, tá? Geralmente, por exemplo, a doutrina fala da pessoa matar para posteriormente praticar necrofilia. Isso é um motivo torpe, um motivo que causa náuseas na pessoa, né? A gente vai observar aquilo ali e ver, meu Deus do céu, como é que alguém tem coragem de fazer isso? Motivo fútil também é uma qualificadora, tá? Motivo fútil, diferente do motivo torpe,
é um motivo que é banal, é desproporcional. O motivo do crime e o crime, sabe, não tem nenhuma proporção, não tem uma razoabilidade. Exemplo, você está aqui de boa no caixa de um supermercado, você discute com alguém porque a pessoa pisou no seu pé, e aí você vai lá e mata ela por isso. Isso é desproporcional, né? Isso é uma coisa que não tem tanta relevância. A pessoa olha abismada com como que alguém pode tirar a vida de outro ser humano por causa de um negócio desse. Tá? Cuidado, motivo torpe e motivo fútil, eles são conceitos que se auto-excluem. Com isso, eu digo o quê? Eu falo o quê? É impossível, no mesmo caso concreto, o homicídio ser torpe e fútil ao mesmo tempo, de forma simultânea, porque são conceitos que se auto-excluem. Ou ele é torpe, ou ele é fútil. Tá? Para assegurar a execução, aqui é a conexão teleológica. Para assegurar a execução de outro crime. Exemplo, você vai acampar com seu namorado, com sua namorada, sei lá, e aí o bandido chega lá, vê vocês dois, e mata você, né, mata lá o cara, o namorado, para poder estuprar a namorada. Ele praticou ali o homicídio com a finalidade de estuprar a namorada. Conexão teleológica ou finalista. Agora, né, e é um homicídio qualificado. Agora, se a pessoa pratica o crime de homicídio para ocultar, para garantir a impunidade ou a vantagem de outro crime, aí já é conexão consequencial. Por que é consequencial? Porque a pessoa, né, o bandido lá, o homicida, ele praticou o homicídio depois de já ter praticado um outro crime. E aquele crime que ele praticou no passado, ele quer garantir que o crime fique oculto, ou seja, que ninguém saiba, né, aquele crime, garantir impunidade, sei lá, matar uma testemunha, a única testemunha que viu o crime. Ou a vantagem do outro crime, certo? Então aqui nós acabamos de letra A, artigo 121, parágrafo 1º vai estar falando ali das hipóteses de homicídio privilegiado, parágrafo 2º do homicídio qualificado. Questão 10. Sobre os crimes de furto e roubo, assinale os itens abaixo. O crime de furto, cujo o objeto de tutela jurídica, ou seja, de proteção, o que a lei protege no crime de furto? É a propriedade e a posse. Tem ação típica que consiste em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Perfeito. O furto realmente, né? Qual que é o bem jurídico? O que é bem jurídico? É o que se protege. O que se protege ali no tipo penal, a tutela jurídica, a proteção jurídica, realmente é da posse ou propriedade. Tem ação típica. Como assim ação típica? Ação típica é o que vai caracterizar? Qual é a conduta do agente que vai caracterizar o furto? Consiste em subtrair para si ou para outrem. Perfeito, 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 perfeito. Coisa alheia móvel. Perfeito. Cuidado. No furto, no roubo, nós estamos ali diante de coisa alheia móvel, tá? Coisa alheia móvel, por exemplo, celular, carro, essas coisas assim. Não posso furtar uma casa. Tem como pegar a casa e levar para outro canto? Só se for aquelas casas flutuantes, mas assim, as casas tradicionais não, certo? Item correto aqui. Item correto. 2. Roubo qualificado, segundo o Código Penal do artigo 155, é aquele que ocorre com... Não, isso aqui não é roubo qualificado, não, isso aqui é furto qualificado, que ocorre com destruição, rompimento de obstáculo, beleza, isso aqui realmente existe lá no artigo 155, mas não é roubo, é furto. Abuso de confiança também é um qualificador do artigo 155, mediante fraude também é um qualificador do artigo 155, escalada e destreza igualmente são qualificadores do artigo 155, emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Também, né, isso aqui, ó, se não fosse a palavrinha roubo qualificado, seria um item correto, mas está incorreto, porque aqui é furto e não roubo qualificado. Em se trata, vamos tirar aqui para não confundir, que tem muitos itens, vamos logo tirar o que está 2. Apenas o item 2 está incorreto, papapá. O item 1 não está incorreto, está correto, tá? Todos os itens não estão corretos. Vai ficar aqui entre a letra B e a letra C. Vamos aqui ver o item 3. Em se tratando de furto, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra coisa que tenha valor econômico. Perfeito. O próprio artigo 155 também prevê aqui essa hipótese de equiparação à coisa alheia móvel, tá? No caso aqui é a energia elétrica ou qualquer outra coisa que tenha valor econômico, certo? Valor econômico. Exemplo, você tem na sua conta lá a expressão de R$5.000
não sei, na sua conta bancária, que você acessa pelo seu celular. E aí alguém vai lá, consegue entrar na sua conta, invadir a sua conta e subtrai aquela quantia. Aquilo ali não é uma coisa móvel, né? Não é um bem tangível, mas mesmo assim, né, por uma equiparação, tem valor econômico, portanto pode ser objeto do furto. Quatro, a pena do crime de roubo, tipificada no artigo 157, é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, perfeito, que é o roubo simples, né? Artigo 157 caput. Então aqui, vamos excluir também aqui a letra C, que fala que apenas o item 4 está correto, o item 1 e o item 3 também estão corretos, portanto aqui o gabarito é a letra B. Apenas o item 2 está incorreto. Questão 11, estamos quase concluindo aqui nossa revisão. Vamos lá. José Madaleno foi aprovado em concurso público, mas 15 dias antes de sua posse, como servidor público municipal, exige, Marco vai exigir indevidamente R$10.000 para realizar atos de ofício. Assinale a alternativa que apresenta a indicação do crime cometido por José Madaleno. Corrupção passiva? Não, ele não solicitou, aceitou ali a promessa de uma vantagem indevida, certo? Prevaricação? Também não, ele não deixou de praticar um ato de ofício em razão do sentimento ou questões pessoais. Também não é aqui o 321 do Código Penal, que seria a prevaricação. Perdão, até marquei aqui que era, mas não é. Tá? Perdão. Não é o artigo aqui da prevaricação. Não é. Fato atípico? Não, né? Nós temos aqui uma possibilidade na lei de punir essa pessoa. Qual é essa possibilidade? É a concussão. Quando nós vamos fazer aquela tabela, eu falei, concussão é quando o agente público ele exige uma vantagem indevida, tá? Ainda que ele não esteja na função ainda, exercendo a função, mas em razão da função que ele exerce, ou vai exercer. Portanto, aqui, gabarito é a letra A. Volta aí a aula, né, quando eu falei lá sobre as hipóteses de diferenciar, de saber reconhecer o crime de concussão, crime de corrupção passiva e crime de corrupção ativa, tá certo? Ficou aí para vocês uma tabelinha para vocês conseguirem visualizar essas nuances, né, esses peguinhas de prova. Última questão de hoje, questão 12. Assinale a alternativa que apresenta um crime praticado contra a administração pública, cujo Código Penal prevê a sua punição a título de culpa, tá? Então ele quer saber aqui, dentro desses crimes aqui que estão ofertados nos itens, qual é aquele que admite a punição a título de dula, a tipo de culpa? Desacato? Não, desacato ele é só doloso. Corrupção ativa? Também não. Corrupção ativa só cabe lá dolo. Condescendência criminosa? Também não, só cabe dolo. E peculato? Perfeito. Peculato. O artigo 312, parágrafo 2º do CP, prevê lá o agente público que, por culpa, permite que outra pessoa, né, que outrem, que terceiro, se aproprie ali de um bem da administração pública ou que está na administração pública, tá certo? O crime culposo, ele é exceção, certo? O crime culposo é exceção. A regra é que os crimes sejam dolosos. Artigo 18 do Código Penal. Quando a lei não fala nada, se ela não fala assim, se o crime é culposo, aí, meu querido, você não pode colocar a culpa onde a lei não colocou. Então, aqui, a lei, na parte de desacato, não fala que cabe crime culposo. Na parte de corrupção ativa, não fala. Na parte de corrupção, de condescendência criminosa, também não fala. Aqui a única parte que fala é no peculato. O peculato, de fato, de forma expressa, prevê aí a punição para o peculato culposo, portanto, é o nosso gabarito. Encerramos a aula de hoje, tá? A aula de revisão para o concurso de Guarda Municipal de Pacajus. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, vai ter mais lives aí, vão ter mais lives por aí, para a gente falar sobre o concurso de Guarda Municipal de Pacajus, Guarda Portuária, dentre outros concursos, direito penal, matéria de direito penal, constitucional, administrativo, conteúdo aqui atualizado. A casa, que na EPP Concurso só tem professor qualificado, que tem compromisso com a sua aprovação, e estamos promovendo essa série de eventos gratuitos. Então, não perda tempo e se inscreve no canal, participa aí das próximas lives e deixa aqui um like no vídeo se essa aula te ajudou, certo? Tchau, meus queridos, tchau, minhas queridas, até a próxima.